Deus te abençoe, minha irmã. Boa noite, igreja, graça e paz. Vocês estão me ouvindo aí? Eu acho que essa é a primeira vez de muitos e muitos anos, amado, que Deus falou tanto em tão pouco tempo comigo, desde o momento que eu cheguei nesse lugar, através da pastora, através do louvor e através de uma palavra que o pastor Gerson falou aqui agora, sabe? E eu louvo a Deus por isso, porque nós estamos conectados no mesmo espírito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, um tema muito conhecido, a qual o apóstolo Paulo vai ministrar aos nossos corações. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo chave, amado. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus, para que Ele possa falar ao nosso coração. Pai, nós te damos graça, queremos glorificar e bendizer o Teu nome nessa noite, Pai. Senhor, usa-me como um canal desobstruído, para que a Tua graça, o Teu poder, a Tua majestade, Senhor, venha se manifestar nesse lugar. Ah, Senhor, a Tua palavra é que vai ser ministrada, que verdadeiramente eu possa desvaziar totalmente de mim, do meu ego, do meu achismo, para que o Senhor possa encontrar espaço no meu coração e usar, Pai, a minha boca como um canal de vida. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui, Pai, de ter a confiança do nosso pastor para ministrar e pregar a Tua palavra para a Tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amado? Nós sabemos que Paulo vai escrever aos Romanos, e essa carta está falando a respeito de obediência a Deus, né? Que nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque foi isso que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Ele se entregou na cruz do Calvário, né? E eu quero nessa noite colocar um tema nessa mensagem, né? E o tema dessa mensagem que eu vou colocar está focado entre o versículo 4 e 5, que é como mudar a visão. Versículo 4 vai dizer assim: assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu quero, antes de começar a ministrar, trazer 3 tipos de visões. Primeiro, a nossa visão física. Daqui eu consigo enxergar o Assis, o Flávio, a Eliane, a Márcia, os pastores. Por quê? Porque nós temos a capacidade de perceber através dos nossos olhos. Segunda visão, a nossa visão mental, amado.
Quando nós fechamos os nossos olhos, nós conseguimos memorizar, conseguimos criar uma visão dentro da nossa mente, né? Se nós fecharmos os nossos olhos agora e imaginarmos que estamos na praia, curtindo com a nossa família, nós vamos ter essa visão na nossa mente, assim. Por quê? Porque nós temos a capacidade de perceber dentro da nossa mente. E o terceiro ponto, a visão espiritual. O que é a visão espiritual? É aquilo que nos dá a capacidade de perceber, de ter a percepção, de entender a nossa realidade espiritual. E é a forma que nós temos uma conexão com o nosso Deus. É a nossa visão espiritual. Bom, falando isso, a visão, ela determina as nossas direções. E a minha pergunta é, para termos uma visão melhor, do que eu e você precisamos? Para nós ampliarmos a nossa visão, para nós termos uma visão direcionada pela palavra. E eu quero aqui trazer 3 pontos, amado. 3 pontos para que nós possamos ministrar essa palavra. Primeiro ponto é a visão de unidade. Nós precisamos ter isso enraizado no nosso coração. Porque a Bíblia vai dizer assim: porque assim em um só corpo. Um só corpo. Paulo chama a igreja para ter uma visão de corpo, para vivermos em união, em unidade, como a palavra diz, uns com os outros. E nós vamos ver no Evangelho de João, o nosso próprio Senhor Jesus dizendo, no capítulo 17, versículo 21, a qual ele vai dizer que todos sejam um. Alguns, outros, aquela panelinha. Não, amado. Jesus está falando que todos sejam um. Mas um como, André? Assim como eu, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante, Jesus está falando sobre unidade com o Pai, amado, a respeito de nós, que nos convertemos e entregamos a nossa vida a Ele. Então Jesus está falando de unidade, que nós devemos ser um com Ele, como Ele é com o Pai. Mas para isso nós precisamos estar atentos a algumas coisas, mano. Porque nem sempre é fácil lidar com o próximo. O apóstolo Paulo vai nos dar um conselho. Se puder, joga para mim aqui, Alexandre. Efésios capítulo 4, versículo 3. Paulo vai dizer assim, ó: esforçai-vos para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não pense que é fácil, amado. Viver em união, viver em unidade. E eu não estou falando só aqui dentro da igreja, não, amado. Porque aqui dentro da igreja a gente vem quarta, vem domingo pela manhã, vem domingo à noite, e nós nos reunimos. E aparentemente, amado, está tudo bem. Como é que vai, irmão? Está tudo bem, irmão, Deus está no controle. Está tudo bem nada, amado, só Deus sabe como é que eu estou. Mas aos olhos das outras pessoas, está tudo bem. Está tudo bem? Está ou não está, Carol? Está tudo bem, amado. Só que a unidade, ela requer esforço de mim e de você. Porque se nós não empenharmos força, nós não vamos conseguir viver uma vida de união, amado. O próprio salmista vai dizer isso. É bom que os irmãos vivam em união, em unidade. Mas nem sempre dá bom, amado.
Então a unidade ela requer esforço, mas nós não só de um, mas de um todo, amado, da coletividade, de todos aqueles que estão envolvidos, seja na igreja, seja dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, seja na nossa comunidade, amado. Porque as pessoas lá fora têm que olhar para a gente e ver quem? Cristo. E como nós vamos ganhar essas vidas, amado? Se nós não tivermos união com essas pessoas, se nós não nos unirmos em algum momento com eles, só assim nós vamos manter a unidade do Espírito, apesar das nossas diferenças, porque ninguém é igual a ninguém, mas precisamos investir nisso, de vivermos uma vida em união. E esse versículo, ele só reforça a importância da unidade, amado, entre nós sermos crentes e nos incentivar a trabalharmos juntos, porque juntos somos mais fortes. É muito bom nós dizermos que somos crentes aqui dentro, mas mais do que ser crente aqui dentro, é nós nos reunirmos em prol do reino e sairmos lá fora para ganhar aqueles que se encontram perdidos. Por isso que é muito importante, amado, quando nós fazemos evangelismo de rua, que todos participem, para que o Senhor possa derramar a bênção e nós alcançarmos aquelas vidas que se encontram perdidas. Glória a Deus. Segundo ponto, amado, visão de oportunidade. Vamos lá. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros. Temos muitos? Glória a Deus. Ou seja, cada membro do corpo tem um propósito específico. Eu tenho um propósito, o Átila tem um propósito, o pastor tem um propósito, a minha irmã Rosângela tem um propósito. Todos nós temos um propósito específico no reino, amado. E isso nos ajuda naquilo que precisamos. E tudo isso são oportunidades que Deus nos dá para superarmos os nossos desafios, para superarmos as nossas necessidades, para superarmos os nossos embates, as nossas lutas, os nossos desafios do dia a dia, amado, que a vida nos proporciona. Então Deus nos dá oportunidade, por isso precisamos aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. E aí o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 5, versículo 16. Se você quiser anotar, anota aí, amado, e leia depois em casa a íntegra desse versículo. Porque Paulo vai dizer assim, ó, compreendendo o tempo, aproveitem as oportunidades, porque os dias são... Como é que nós estamos vivendo hoje? Guerras, rumores de guerras, fome, sede, praga, peste, inversões de valores, ideologia de gêneros, querendo manipularem as nossas crianças, porque os dias são maus, amado. Mas por que os dias são maus? Porque a palavra tem que se cumprir. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, amado. E Paulo está dizendo, observem o tempo. Fiquem ligados, amado. Porque os dias são maus. Então temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, que coloca em nossas mãos para pregarmos a palavra da verdade. Temos que aproveitar as oportunidades, amado. Para quê? Para pregar a palavra que leva à salvação. Temos que aproveitar as oportunidades. Para quê, André? Para exercermos a nossa fé. E eles olharem para a nossa vida e quererem saber por que nós estamos de pé, amado. Independente da nossa realidade. Nós estamos de pé, amado. Eles têm que sentir isso. Como pode ele estar de pé, amado? Vivendo e passando o que está passando. Como ele consegue isso, amado? As oportunidades que Deus nos dá tem que ser aproveitada.
a tempo e fora de tempo, pois os dias são os maus. E cabe a mim e a você, amado, cabe a nós nos posicionarmos em Cristo e continuarmos a pregar a palavra que o nosso Senhor nos deixou, não aqui dentro, mas lá fora, onde essas pessoas se encontram cegas. Estamos falando de quê? De visão. E elas estão cegas. Marcos 16:15. O que Jesus falou? Ide, pregai o evangelho por todo o mundo, a toda a cria. Fomos comissionados para isso, amado. Fomos chamados para pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo. Um dia nós fomos alcançados, porque pregaram para a gente. Um dia nós fomos batizados, porque pregaram para a gente, porque se convertemos e morremos nas águas e nascemos para Cristo. E o texto continua: aquele que for batizado será salvo. Eles precisam ter um encontro com Cristo, mano, para que eles possam se converter, entregar a vida deles ao Senhor, ser batizado, para que eles possam ser salvos. Porque o que não crê, esse já está condenado. Glória a Deus. Colossenses 4:5. Andem com sabedoria para com os que estão fora, aproveitando as oportunidades. Mais uma vez, o próprio Paulo está dizendo: andem com sabedoria. Alguém aqui tem a sabedoria? Se tu não tem, peça a Deus, amado. Porque a sabedoria que nós precisamos, ela tem que vir de Deus, para nós consolidarmos essas pessoas. Se nós não tivermos o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, nós não vamos ter discernimento de como ministrar no coração de cada uma dessas pessoas, amado. Porque cada uma delas vive um trauma, cada uma delas vive uma situação diferente. E nós temos que ter sabedoria de Deus para lidar com isso. Peça sabedoria para nós ganharmos os que estão lá fora, que se encontram perdidos, e aproveitando a oportunidade, nós vamos expandir o reino de Deus. Devemos nos lembrar que Deus nos dá a oportunidade para servirmos a Ele e sermos uma testemunha vida e crescermos na nossa própria fé. E é necessário que estejamos atentos às oportunidades para fazermos a vontade de Deus, não aqui, mas lá fora. Porque lá fora é que nós vamos viver o verdadeiro evangelho. Amém? A minha pergunta é, primeiramente para mim, amado, qual é a oportunidade que Deus está nos dando hoje? Do momento que se acordou, que levantou, se dobrou o teu joelho, ou orou deitado na cama, eu não sei, mas do momento que se levantou hoje, que você falou com o Pai, quantas oportunidades você teve de pregar o evangelho hoje? Quantos tiveram oportunidade? E o que nós fizemos com essa oportunidade? Não precisa levantar a mão, não. Como podemos aproveitar as oportunidades para servirmos ao nosso Deus? Estamos preparados para enfrentarmos os desafios, para enfrentarmos os adversários que podem surgir no percurso da nossa vida e nos fazer, e que venham para nós fazermos a vontade de Deus? Nós estamos preparados para isso, para sair daqui e ir de repente num terreiro evangelizar aqueles que estão lá deitando a cabeça para o santo nesse momento? Estamos preparados para sair daqui e ir numa cracolândia dessa da vida, abraçar aquela pessoa que está ali, que quer sair, amado. Porque quer sair, porque eu vivi isso, eu queria sair e não conseguia. Foi 16 anos da minha vida lutando assim, e eu não conseguia sair. Muitos estão ali e querem sair, mas não conseguem. Nós estamos preparados para isso?
Nós estamos preparados para abraçar os homossexuais? Se entrar aqui 5, 6 para sentar e assistir o culto, nós estamos preparados para isso? Para pregar para eles o amor de Cristo, que independente do que eles estejam vivendo, eles são filhos amados de Deus. Que Deus possa abrir a nossa visão nessa noite, irmão, para que nós possamos viver verdadeiro Evangelho. Porque no corpo de Cristo, cada pessoa tem um dom, e Deus nos dá, e Deus nos proporciona a oportunidade para servirmos a Ele com sabedoria. Que nós possamos pedir isso a Deus. Senhor, me dá sabedoria para me lidar com esse povo da minha rua, Pai, que fica botando aquele pagode alto, que ficam perturbando, porque na porta da minha esquina tem uma boca de fumo, mano. Agora tem barreira, agora tem misericórdia, mano. Na vila agora botaram até um, né? Como conviver com isso, mano? Terceiro ponto, mano. Visão de diversidade. Vamos lá. Nem todos os membros têm a mesma função. Repita aí comigo. Nem todos os membros têm a mesma função. Glória a Deus por isso, mano. Cada um tem uma função no reino de Deus. Apóstolo Paulo, ele fala que cada um deveria respeitar o outro na igreja. Esta é a visão de diversidade que muda a nossa vida para sempre, irmão. Quando nós aprendermos a respeitar o nosso irmão, a respeitar o próximo, quando nós tivermos essa visão, a nossa vida vai ser transformada, porque muitos não têm, como o pastor falou aqui, muitos são cheios de si, que não conseguem enxergar o próximo. Por quê, André? Porque ele nos ensina a aceitarmos as pessoas como elas são, e olharmos para dentro de nós mesmos, mano, e eles terem que aceitar como nós somos, porque nós somos amigos, apesar de ser meu pastor, mas nem tudo que eu vejo nele eu concordo, mas eu tenho que respeitar a forma de viver dele, assim como ele tem que respeitar a minha forma. A Regina é minha esposa, estou casado há 33 anos, mas nem tudo a gente se concorda, amigo. Nem tudo é o que é para mim, é para ela. Mas eu e ela temos que nos respeitar e chegar a um denominador comum, que muitas das vezes não é fácil. E não chegamos. E eu estou falando aqui para casais, amém? E às vezes perdura semanas e semanas aquela briga, porque ninguém se diminuiu para chegar no denominador comum. Muitos conflitos que enfrentamos entre irmãos são frutos da não aceitação ao próximo. E quando mudamos a nossa visão a respeito das pessoas, conseguimos viver melhor e temos paz em nosso interior. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 4:11. Ele mesmo deu alguns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelista, outros como pastores e mestres, para, preste atenção, aperfeiçoamento dos santos. Tem santo aí? Tem alguém separado para Deus? Então é para você, amado, é para mim essa palavra. Para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê, André? Para a boa obra do ministério. Nós fomos separados para um propósito, para um ministério. Qual ministério, André? Edificação do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Cada um tem uma função específica, um dom, uma graça de Deus para a nossa vida. Tudo é em prol de Cristo, pois Ele é o cabeça e nós somos o corpo que tem
que ser bem ajustado, para a glória de Deus Pai. Amém? Anota aí, Gálatas 3:28. Não há judeu. Viu? Falei que eu ia falar da pastora? O pastor estava abrindo o culto, ela falou que não tem diferença. Não foi, pastor? Falei com a Regina ali. Falei assim, meu Deus, Deus é fiel. Paulo diz assim, ó, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um, hein? Não há mais distinção, amado. Não tem mais o homem que manda na mulher. Não. Os dois são uma só carne. Para viver um propósito. Não há mais judeu nem grego, porque agora somos uma família em Cristo. Somos um em Cristo. Não há mais escravo e nem livre. Somos servos, filhos amados de Deus. Independente das nossas origens, gêneros, status sociais, não há mais distinção. Somos um com Cristo, a qual Ele é o cabeça e nós o corpo. Temos que entender isso. Tudo que venhamos a fazer na nossa vida, temos que pedir a direção do Pai. Porque muitas das vezes fazemos o que não devemos, tomamos atitudes que não deveríamos, tomamos posicionamentos que não condiz com a palavra, porque queremos fazer aquilo que está no nosso coração, aquilo que achamos que é certo. Rei Saul, eu me lembro que quando o profeta Samuel falou para ele assim, ó, espera eu voltar para me sacrificar, e os soldados sufocando, eu imagino, amado, a pressão que aquele homem estava vivendo. Os soldados, o capitão, Abner, né? Acho que é Abner o nome dele, se não me falha a memória, sufocando ele, ó, os soldados estão indo embora, está todo mundo indo embora, abandonando, você tem que tomar uma atitude, Saul. Só que ele tinha uma palavra, espera eu voltar, porque assim foi o que o Senhor disse. Mas ele se precipitou e ofereceu o sacrifício. Ele era rei, mas não profeta. Ele era rei, mas não sacerdote. E as nossas atitudes precipitadas nos faz sair da presença do Pai. Nos faz perder o reinado, porque ele perdeu o reinado. Então, eu quero dar um conselho para vocês, amado. Se o conselho fosse bom, se vendia, né, pastora? Todo mundo fala, né? Mas eu vou compartilhar isso porque foi o que Deus ministrou no meu coração. Sabe? Evite ser crítico com as pessoas. Esse está sendo um desafio tremendo na minha vida. Porque a gente vê tanta coisa errada. Tanta coisa errada. E eu não estou falando de fora. Estou falando de dentro. Estou falando da igreja não, estou falando do ambiente, casa, família, parentela, sabe? Então, evite ser crítico, amor, sabe? Peça direção a Deus para renovar a sua mente, porque é assim que nós começamos a ler. Não foi assim? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovai-vos a vossa mente em Cristo. E eu estou falando de Cristo, porque aí vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando nós entendermos isso, então peça a Deus para renovar a sua mente, abrir os seus olhos para entender as pessoas ao seu redor e amar o seu próximo incondicionalmente, porque amar de boca é muito fácil. Eu sempre falo isso, amar não é só um sentimento, o amar está na sua atitude do dia a dia. Quando ninguém mais acredita em você, você acreditar naquela pessoa. Quando ninguém dá mais nada pela pessoa, você acreditar naquela pessoa.
quando não tiver mais solução para a humanidade, o nosso Senhor se desvaziar da sua glória e descer e morrer por amor a nós, amado. Isso é amor. É isso que João 3 está dizendo, amado. Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, único, por amor a mim e a você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, tem que reconhecer Ele como Senhor, tem que ter relacionamento, intimidade, uma vida de oração, de jejum, de consagração, de fidelidade, de verdade. E isso nós temos que pedir todos os dias, porque, como o pastor falou, a nossa carne não se converte. E Satanás está aí, ó. O mundo já é do maligno. E ele está, ó, nas regiões celestiais, a todo momento, nos tentando de alguma forma. O tempo é curto, amado, mas vamos lá. Peça perdão a Deus por cobrar do teu próximo aquilo que muitas das vezes nós mesmos erramos. Peça a Deus para tirar de você o espírito crítico, opressor, malicioso, negacionista, que muitas vezes nos faz pensar que somos o dono da razão, amado. Queremos criticar, queremos falar mal, mas nunca queremos entender o lado da outra pessoa. Nunca queremos nos compadecer, como nosso Senhor Jesus fala, se colocar no lugar do próximo. Então peça a Deus o fruto do Espírito para ter sua mente renovada e viver em unidade, aproveitando as oportunidades e trazendo diversidade entre os irmãos. André, o que é diversidade? Experiências, perspectivas, culturas que existem entre as pessoas. Mas o mais importante é nós vivermos a vontade de Deus e sermos o corpo e permitirmos que Cristo seja e continue sempre sendo o cabeça. Amém? Eu vou resumir bem rápido. Primeiro ponto, unidade. Visão de unidade. Segundo, visão de oportunidade. Terceiro ponto, visão de diversidade. Apóstolo Paulo está nos ensinando que a diversidade e que a interdependência entre os cristãos, entre nós, tem um papel fundamental de desempenho nas igrejas. Quando somos unidos, somos mais fortes. Quando trabalhamos juntos em prol do Evangelho, o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Quando entendermos que somos o corpo de Cristo e fazermos a diferença, verdadeiramente nós vamos estar vivendo o Evangelho de Cristo. Essa carta, o apóstolo Paulo escreveu ela no ano 57, 58, depois de Cristo. E essa carta é interessante porque ela tem 16 capítulos. E o que me chama a atenção é que dentro de tudo isso, o fundamental de toda essa carta é, primeiro, salvação. Segundo, fé. Terceiro, justificação. Quarto, vida cristã. E quinto, a relação entre judeus e gentios. E tudo isso que o apóstolo Paulo quer é que sejamos renovados em nossas mentes para podermos discernir a vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo aí que eu já estou finalizando. Romanos capítulo 14, um pouquinho mais à frente. Apóstolo Paulo, eu sei que o assunto aqui é outro, amado. Ele está falando de tolerância, ele está falando dos que estão fracos na fé, mas eu quero trazer isso aqui para a nossa vida, porque ele vai dizer assim no versículo 7, ó, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos é para o Senhor,
que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Pois quer vivamos ou morremos, somos do Senhor. Quer você esteja vivo, quer você morra, eu e você somos do Senhor. Aleluia. Porque entregamos a nossa vida a Ele. Amém? Preste atenção, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu. Foi para isso que Cristo morreu. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E esse texto está falando sobre isso. Porque ele vai dizer, foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, aleluia, como dos vivos. Todos os que morreram em Cristo, amado, estão aguardando a volta dele. E nós que estamos aqui, peregrinando, lutando, para continuar permanecendo em Cristo, temos que ser fortes e valentes e corajosos, porque somos dele, fomos comprados e lavados com esse sangue. Versículo 10. Você, porém, por que julga o teu irmão? Por que desprezas o teu irmão? Olha como é que isso é forte. Muitas das vezes, dentro da igreja, amado, vemos irmãos que não estão se falando, por birrinha boba, julgando o irmão. Por que tu julga o irmão, Assis? O que está acontecendo? A graça de Deus na nossa vida não basta? Por que estamos menosprezando o irmão? Porque ele é inferior? Porque ele é analfabeto? Por quê? Porque nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho, a qual começamos a falando, que somos o corpo de Cristo, que somos um em Cristo. Porque tem vezes que nós tomamos essa atitude. O que será que acontece na nossa mente? Por isso temos de comparecer. Vocês, porém, julgam o irmão, e vocês, porém, desprezam o seu irmão. Pois todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus. E aqui é um mistério, irmão. Um dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Seja para a salvação ou para a condenação. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo. Eu nunca vou dar conta da vida da Regina para o Senhor. Tudo que ela faz, todas as atitudes dela, é ela que vai prestar conta. Como ela nunca vai dar conta de tudo que eu tenho feito de errado. Porque aquele grande dia, cada um vai se apresentar individualmente. E eu quero finalizar aqui, irmão, por causa da hora. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O próprio Senhor Jesus, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. E vai aqui, amado, não é alguns, todo o joelho. E não se pasme com o que eu vou falar, amado. Todo o joelho, seja ateu, seja católico, seja espírita, seja adventista do sétimo dia, seja testemunha de Jeová, seja adúltero, mentiroso, homossexual, prostituta, seja qual for, todo o joelho vai se dobrar diante do nosso Senhor.
todos vão se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. No céu, amado, os que já estão descansando. Na terra, os que ficarem para a tribulação. E debaixo da terra, os que estão aguardando a volta. Seja para a salvação, ou seja para a condenação. E toda a língua confesse, pode subir, pastor, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui eu quero abrir um parêntese. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Kyrios, em grego. Kyrios quer dizer Deus. O que ele está dizendo é, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus, para a glória do Deus Pai. Que Jesus Cristo é Deus. Esse é o Senhor que eu e você servimos. Glória a Deus. Você pode Dá uma salva de palmas, Senhor. Uma palavra de edificação, de alerta. Ensino, mano. Essas palavras eu gosto de ficar quietinho. Eu gosto de esperar. Vamos ficar de pé. Eu gosto de prestar bem atenção.